Olá pessoal, sou Franca Thaídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, curta, deixa um like, quem gostar se inscreva no canal, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa obra, A Pedagogia do Oprimido, do professor Paulo Freire. Talvez seu livro mais importante, não é? Mas o livro que deu projeção mundial a Paulo Freire é esse: Ação Cultural para a Libertação e Outros Escritos. Esse livro Paulo Freire escreveu quando estava exilado em Cambridge e foi publicado por Harvard, não é? Por isso Paulo Freire se tornou um dos 100 autores mais importantes e é o terceiro autor mais citado na literatura inglesa em termos de trabalho pedagógico, tá? Eu vou tirar algumas reflexões do próprio índice, né? Porque eu já li esse livro, né? É um bom livro para se ler, né? Principalmente para os professores. Por exemplo, né? Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Por quê? Só a partir do momento, né, que o homem se torna crítico e reflexivo e se percebe como, né, um oprimido pela alienação, né, imposta pela infraestrutura que Marx diz na ideologia alemã, que influencia a superestrutura, não é? E o homem oprimido, ele não tem a formulação de ideias próprias, né? As ideias do mundo, né? As concepções de mundo, segundo Marx, sempre foram passadas pela classe que domina, não é? Então, ele vai dizer na ideologia alemã que todas as ideias de todos os tempos são concepções, né, das elites de todos os tempos, tá? E aí, né, Paulo Freire fala da emancipação. Vamos lá. Concepção bancária e as contradições do educador e educando. O que Paulo Freire diz da concepção bancária, né? Porque o professor, quando ele chega numa sala de aula, né, e ele estuda esse tema que é para prova, né, mas ele não faz um debate que o Paulo Freire fala, né, dialética e dialogicamente, né, porque ele vai dizer que ninguém ensina nada a ninguém, o professor e o aluno aprendem mediados pelas concepções de mundo. Por exemplo, né, é só pelas concepções de mundo que Edgar Morin também diz que o homem se liberta, né? Que está nesse livro aqui, Introdução ao Pensamento Complexo, né? Quando ele fala aqui da questão a cegueira do conhecimento e o princípio do conhecimento pertinente, né? A cegueira do conhecimento é o cara, né, não respeitar o conhecimento, por exemplo, ter um conhecimento epistêmico, mas ele não respeita o empírico, né? O princípio do conhecimento pertinente, né, que leva, né, a esse trabalho dialético e dialógico que leva o aluno a ser crítico e reflexivo e capaz de investigar concepções do mundo. Por que, por exemplo, então a direita não gosta de Paulo Freire? Se o método freiriano fosse aplicado no Brasil, como é aplicado em muitos países do mundo, por exemplo, esse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, não seria usado para alguns neopentecostais no Brasil ficarem milionários, porque não existe em nenhum lugar do Novo Testamento Jesus falando de bênção em dinheiro. Aliás, ele condena, né? Condena a riqueza material. E por que a população não tem esse conhecimento? Porque o Estado, que deveria educar, ele nega o conhecimento para a formação pública dos filhos da classe trabalhadora, né? Lá nas 17 contradições e o fim do capitalismo, do David Harvard, né, ele já fala que esse conceito de alienar a classe trabalhadora já vem no nascimento da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? No princípio já os burgueses, que estavam ficando muito ricos, né, estavam ascendendo, tinha muita ascensão social, né, explorando a classe trabalhadora,
né? Não gostavam que ensinasse a classe trabalhadora história, filosofia. Por quê? Porque o aluno pensa. E isso não é na Revolução Francesa. Sócrates, na Idade Antiga, foi condenado por isso. Né? Por quê? Ele é acusado de corromper os jovens. Por quê? Ele estava ensinando a maêutica, né? O conhecimento peripatético. O cara passeia no conhecimento e consegue formar sinapses. É um conhecimento que ele nunca mais esquece. A juventude começou a se tornar crítica. Sócrates foi acusado de corromper a juventude. E por que se matou? Ele preferiu se matar do que negar o que tinha falado, né? Tomou cicuta e se matou, não é? Então é um conceito que já vem de muito tempo. O próprio Jesus de Nazaré, né, que condenou a riqueza, né, e pela falta de capacidade crítica e reflexiva, né, as pessoas não percebem que muita gente ganha dinheiro com a fé. Né? Vamos lá, outra coisa, né? A concepção problematizadora e libertadora da educação. Seus pressupostos. O que é uma concepção libertadora? É você transformar o aluno emancipado. Um ser humano que é crítico e vai buscar sua cidadania. Que não aceita submisso à imposição, né, da ordem burguesa. Né? É a concepção de ideias, ele vai sempre, né, procurar se informar para ver se está certo ou errado e ter uma capacidade de formação crítica, né? Não ser um sofista. Né? Como era desde a época de Sócrates o discurso vazio do sofismático. Né? Ele fala, por exemplo, a gente vê muito hoje nas redes sociais, os caras falam, tu é comunista, mas ele nem sabe o que é comunista. Né? Porque eu, por exemplo, eu sei o que é comunismo porque eu li, né? Mas eu fiz o contraponto quando li Adam Smith. Para quê? Para me informar através da síntese e antítese, que Paulo Freire fala também, né? E Marx também fala, né? No materialismo histórico, né? Formar a minha concepção de mundo. Né? Então tem que ter informação. Paulo Freire fala muito disso, né? Da praxis, né? Que é o trabalho prático, e da formação, como Gramsci diz, do intelectual orgânico. Ele tem que se reconhecer como um sujeito oprimido, né? E tem que estar unido do lado dos oprimidos. Só assim ele consegue a emancipação, tá? Mas não se torna opressor, né? Ele restaura a humanidade ou a humanização, como diz Paulo Freire. Vamos lá. O homem é como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão, e seu permanente movimento em busca do ser mais. Né? O que é ser mais para Paulo Freire? Ser mais, né, geralmente é o opressor. Né? Ele sempre se acha mais. Ele é ser mais por quê? Porque, volto a dizer, ele sempre impõe as ideias, né, que a sociedade pensa. Né? Marx vai dizer isso no 18 Brumário também, né? O homem produz a sua própria história, mas não de acordo com a sua vontade. Né? Ele carrega o peso do passado, né? E tem as concepções que vêm da infraestrutura que é burguesa. O que é a infraestrutura em Marx? Né? Infraestrutura é quem domina, né, a capacidade de produção, né? A propriedade da produção. E o homem se informa, por exemplo, pelos meios de comunicação que são burgueses. Né? Por quê? Porque detém os meios de comunicação. E aí, né, a informação no Brasil, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Né? Eles não informam, né, com objetividade. Eles informam subjetivamente de acordo com o pensamento deles. E qual o pensamento deles? Sempre ganhar mais. O ser mais, ele sempre vai lutar para manter a opressão ao oprimido para ser mais explorando. Vamos lá. A dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. A dialética ideológica, né, que forma a síntese. Né? E essa dialética ideológica, né, ela tem que ser o quê? Materialista histórica. Por quê? Ela tem que investigar a questão geradora do problema, na base. Né? É uma ideia marxista que Marx pegou de Engels. Né? Engels que usa a dialética hegeliana. Só que Marx transforma ela em materialista, ou seja, na ação. Né?
quando ele escreve para Feuerbach, né? A tese 11, até hoje os filósofos têm interpretado o mundo, mas cabe aos filósofos resolverem através da praxis os problemas do mundo. Que problemas? Principalmente os das desigualdades sociais, da miséria, né? da alienação, da mais-valia, né? da desumanidade, né? Porque o ser mais, né? É um ser, segundo Paulo Freire, desumanizado. Não é por quê? Porque ele sempre quer mais e ele obtém mais explorando quem tem menos. Vamos lá. A teoria da ação antidialógica e suas características, a conquista. Dividir para manter a opressão. Né? Como se divide para manter a opressão? Né? Faz-se um trabalho, né? Para que o oprimido não se reconheça como oprimido. Né? E como ele não se reconhece como oprimido, ele não está unido com o seu irmão ali, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, que é oprimido também, porque ele também se acha opressor. Inclusive, às vezes, até o professor faz isso dentro de sala de aula, né? Ele se acha o ser mais, não é? Ele não reconhece que o aluno também tem a ensinar, né? Outro dia, minha filha me passou né? Porque eu sempre tratei essa questão, né? Eu passo conhecimento para você e você para mim, né? Ela me passou um documentário, né? Do Meteoro, de um CD do Racionais, né? Que é o que tem negro drama lá, eu esqueço, né? E eu achei fantástico, né? Porque aquilo quebra vários paradigmas de que não existe, né? Discriminação e nem classe social nesse país, né? Claro que existe exploração, né? E discriminação racial é só você entrar dentro de presídios brasileiros que você vai ver que 70%, 65%, a maioria, portanto, são negros, não é? E a cor da pele não define caráter de ninguém, tá? Vamos lá. A manipulação e a invasão cultural. A manipulação, né, e a invasão cultural vem dos meios de comunicação, né? A gente passamos esse ano, por exemplo, né, por uma reforma da Previdência que os grandes meios de comunicação diziam que era importante para o país. Se o cidadão é crítico e reflexivo, ele vai buscar informação e vai entender. Não, calma aí. Mas, por que tem que tirar dinheiro nosso e não tira dinheiro dos juros de banqueiro, que tira 40% do orçamento da União? Né? E só tira do trabalhador? Né? Por que o trabalhador tem que pagar, né, com sofrimento, com miséria, para que se concentre mais renda na mão de poucas pessoas no país? Né? Um grupo bem pequeno, né, que explora a classe trabalhadora e impõe a governos, né, o tal do Deus Mercado impõe ao governo ideias, né, como a retirada de direitos trabalhistas, né? Daqui a pouco vai acabar o SUS, né, os programas sociais e por aí vai. Né? Vamos lá. Outra questão que Paulo Freire fala. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. O diálogo começa na busca do conteúdo programático. As relações do mundo, os temas geradores, conteúdos programáticos desta educação. Vou dar um exemplo de problemas de mundo. Né? Enquanto hoje o governo federal quer tomar terra de índios, né? Explorar a floresta amazônica, o aluno que tem a capacidade crítica e reflexiva já sabe, olha, a floresta amazônica, né, num dia de sol, né, a floresta produz, né, 20 bilhões, né, de litros de vapor, né, que sobem à atmosfera e vira, né, chuva. Então a derrubada da floresta amazônica é uma das responsáveis, por exemplo, muita gente não sabe, né,
daquela crise hídrica que teve em São Paulo no governo Alckmin. Né? Por quê? Choveu menos. Por que choveu menos? 200 bilhões de litros que a floresta produz, né, caem como chuva em todo o país, né, e em grande parte da América do Sul. Né? Com a derrubada da floresta, né, vai diminuindo as chuvas. Né? O aluno crítico, né, e por isso a direita não gosta, o aluno crítico e reflexivo do Paulo Freire jamais chamaria o movimento sem terra, né, de vagabundos, né, de criminosos. Por quê? Se ele conhecesse esse livro, O Partido da Terra, né, porque o professor né, falaria isso para ele. Olha, primeiro, né, o MST, né, que é responsável pela luta dos assentamentos, né, da reforma agrária, né, e essas pequenas propriedades produzem 75% de nossa alimentação, que vem para nossa mesa. Não é? E não só isso, esse livro Partido da Terra, né, mostra que terrorista, né, é o grileiro, por exemplo, né, como a J. Vilela, né, que ganhou 2 bilhões em 2 anos desmatando uma área do tamanho de Belo Horizonte, né, expulsando indígenas de terra, né, usando trabalho escravo, expulsando pequenos agricultores, né, e especulando terra do governo. E esse livro mostra que 3 mil políticos no Brasil roubam terras públicas e por isso não sai a reforma agrária. Por quê? A bancada evangélica, a bancada da bala, né, e a bancada ruralista não deixam. Por quê? Se fizer a reforma agrária, eles não podem roubar terra. Simples assim. Não é? E aí a gente vai mudando concepções. Isso é perigoso. Né? Em todo momento da história, né, os homens que tentam libertar os oprimidos, eles são condenados. Né? E por quê? Condenados porque essa infraestrutura burguesa não deixa ou criminaliza essas ideias, porque são ideias subversivas. Subversivas por quê? É subversão da ordem. O que é subverter a ordem? Essa ordem desigual, né? É uma ordem, né, nova, que a gente tenta, né, passar para as pessoas de um mundo mais igual para todos. Né? É a mesma luta de Jesus, a mesma luta de Sócrates, a mesma luta de Marx, a mesma luta do Papa que está aí, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Martin Luther King. Né? E as pessoas, né, parece que não entendem. Né? E por que não entendem? Porque o Estado faz o seu papel bem direitinho. Ele aliena a população para que possa dominar com esse discurso, né, idiotizado da direita. Né? Onde a gente vê um ministro da pesca dizendo que peixe é inteligente. Né? Só que há milhares de anos o homem pesca o peixe com isca e o peixe não aprendeu. Né? E agora ele é inteligente. Né? É uma coisa assim, é cada coisa que você escuta, né? E com uma pessoa crítica e reflexiva, né, que não se educa para o depósito bancário e que a escola não é para preparar profissional, em si para preparar um cidadão, né, consciente, resiliente, né, reflexivo, que vá buscar a sua cidadania através da própria Constituição, onde lhe dá um monte de direitos, né, dos quais ele não conhece. Ok? Essa minha primeira parte, né, eu pretendo falar depois de pedagogia da autonomia. Quero falar sobre Gramsci, quero falar sobre Angela Davis, né? uma das mulheres mais importantes do mundo. Né? Quero falar um pouco mais de Paulo Freire, da sua vida pessoal, os títulos que ele ganhou, né? O porquê foi sabotado o projeto dele em 1964, a elite o que fez. Né? E aí, como diz Marx, né? A história a história pela primeira vez quando acontece é uma tragédia e a segunda acontece como farsa do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Ok, pessoal?